Sou caboclo da mata, quem manda nas matas é eu. É eu, é eu, é eu. Quem manda nas matas é eu. É eu, é eu, é eu. Quem manda nas matas é eu. O coração de Clarice. O coração é selvagem e tem rasgos por onde entra o mundo de fora. O mundo de fora, todavia, se transforma em um véu de sombras e luzes e nunca se materializa, pois Clarice é só espírito e não quer ser corpo. O mundo de fora que entra dentro do coração selvagem de Clarice é apenas alimento para um mundo de dentro mandar para fora o que ela tem dentro, e nesse jogo labiríntico de fora e dentro, ela cria sua fantasia e a traduz em sentimentos que transforma em palavras e escreve com os dedos ardendo numa delicada máquina em seu colo. Clarice Ana Miranda. A paisagem sonora é perfeita, os bichos fazem parte da vida da Clarice e da produção literária dela. Os bichos estão em todos os livros e na maioria dos textos que a Clarice escreveu ao longo dos seus quase 57 anos. Agora, em 2020, nós comemoramos os 100 anos de nascimento da Clarice. A Clarice nasceu em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, no leste europeu. A família já em estado de migração, ainda sem destino, e logo depois com destino ao Brasil. A família chega e vai morar em Maceió, depois mora em Recife. Clarice, adolescente, se muda com o pai e as duas irmãs, já órfãs de mãe, se muda para o Rio de Janeiro. Clarice casa logo depois dos 20 anos, mora em Belém, mora na Itália, mora na Suíça, mora nos Estados Unidos, mora na Inglaterra e volta a morar no Rio de Janeiro, onde vai viver a maior parte da vida dela. E nós, leitores de Clarice, as criaturas leitoras que não cessam de se encantar com a escrita da Clarice, nós sabemos que, para além das migrações pelos espaços físicos, pelos espaços geográficos, por lugares, por cidades que existem nos mapas, Clarice migrou muito por paisagens da alma, por estados da alma, por lugares que muitas vezes nós mesmas não conseguimos identificar na gente, né? Lugares que mexem conosco, estados da alma que nos jogam para cima, nos jogam para baixo, tiram o nosso chão, alargam o nosso horizonte. Então, nesse sentido, eu costumo brincar e dizer que Clarice deu muitas voltas ao mundo no sentido físico, geográfico, viajando, migrando. A menina de família judia que vem para o Brasil ainda bebê, a adolescente que vai morar no Rio de Janeiro, a jovem que se casa e começa a viajar com o marido diplomata, mas ela migrou muito por esses estados da alma que cada criatura humana, que cada um de nós, que cada uma de nós vive. A Clarice tem uma longa produção de escrita, de romances, de livros que não se enquadram em nenhum gênero. A Clarice escreveu crônicas, ela tem uma larga produção de cartas, porque como ela morou fora, ela tem uma correspondência com amigos, com família, com amores. Ela tem uma correspondência com editores, ela tem uma vasta produção escrita. E parte dessa produção ela escreveu para criança. Em 2016, eu fiz um roteirinho para a gente fazer uma iniciação à leitura da Clarice. É um roteiro feito por uma leitora. Eu não sou especialista na Clarice, eu não sou uma pesquisadora da Clarice, eu sou uma leitora. E uma leitora trabalhando com a sua memória de leitura, com seus estados de encantamento, com os seus modos de se absurdar ao ler Clarice,
com o impacto que a leitura de Clarice causa na gente em diversos momentos da vida. Foi com esses materiais que eu fui desenhando um roteiro, que na verdade, como os melhores roteiros de viagem que a gente oferece para um amigo, para uma amiga, não é para a pessoa seguir o roteiro, é para ela se perder, né? O melhor momento é aquele em que ela diz, e aí eu não sabia mais onde eu estava e eu comecei a derivar, eu comecei a apreciar o que estava acontecendo, o que estava passando, o que estava ali diante dos meus olhos e antes eu não veria, ou se eu estivesse segura a um roteiro, eu não seria capaz de, talvez, de perceber, de apreciar. Como é o caso hoje que a gente está aqui no anexo do Museu de Arte Sacra São José de Ribamar, um jardim lindo, silencioso, no meio da cidade do Aquiraz, no núcleo histórico da cidade, com árvores lindas, com o som dos pássaros, com os bichos passando para a gente, trazendo esse universo da Clarice, onde ele sempre vibrou, onde ele sempre existiu, que é ali muito perto do Coração Selvagem, que é o título do primeiro livro dela. Pois bem, o nosso roteirinho a gente chama Felicidade Clandestina, que é um texto que a Clarice escreveu, já adulta, recriando a infância dela em Recife. O Felicidade Clandestina é um texto super conhecido, porque é um texto da Clarice, adulta, escritora, leitora, apaixonada pela leitura, recriando a infância em Recife e recriando a criança leitora que ela foi. Então, é um texto que você pode ler em várias chaves, de vários modos, que você vai lendo, vai encontrando com ele ao longo da vida e ele vai te dando novas camadas, ele vai abrindo novas possibilidades de apreciação. O texto Felicidade Clandestina está aqui nesse livrinho também, que se chama Felicidade Clandestina. E o roteirinho que a gente usa, ele foca numa parte da produção da Clarice que às vezes muitos leitores adultos da Clarice não conhecem, que é o que Clarice escreveu para criança, né? Então a gente parte da Clarice adulta, recriando a criança leitora que ela foi em Recife, a Clarice adulta reinventando a infância através da literatura, que é o que todos nós fazemos ao longo da vida. Nós vamos reescrevendo a nossa própria história. Quem sabe um dia a gente se torna aquilo que a gente é. Pode ser que sim, pode ser que não. Clarice vai fazer isso em vários textos. A gente escolheu alguns e eu queria sugerir para vocês, porque são textos facilmente acessáveis nos arquivos digitais. São todos disponíveis, disponibilizados para livre acesso na internet. Eu sugiro o Felicidade Clandestina, Restos do Carnaval e Banhos de Mar. São 3 dos muitos textos nos quais ela recria a infância vivida em Recife. E sobre infância, sobre Clarice criança, tem um momento da vida dela, ela já adulta, ela passa em Recife e um repórter, um jornalista pergunta para ela se ela lembra do Recife da infância dela, né? Ela saiu de lá com 9 anos, com 10 anos. Na verdade, ela saiu já no comecinho da adolescência, né? Ela já era uma adolescente quando ela vai morar no Rio de Janeiro com o pai e as 2 irmãs. A mãe morre quando ela tem 9, 10 anos em Recife. E então o jornalista pergunta, Clarice, você lembra do Recife da sua infância? Ela já é adulta. E ela diz, o Recife está todo vivo em mim. É esse material, o Recife todo vivo em mim, que ela vai reelaborar na escrita. E aí eu sugiro esses 3 textos que são comoventes, tocantes e vão buscar as nossas crianças onde quer que elas tenham vivido suas infâncias e onde quer que essas infâncias estejam vibrando hoje. Clarice Felicidade Clandestina, a menina em busca de um livro que ela quer ler, que ela deseja ler, que ela sonha encontrar. Esse livro, A Reinações de Narizinho, né? A Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. Então a gente vai entrando num labirinto de livros, um livro vai chamando o outro.
Clarice do Banhos de Mar, que é um texto em que ela relembra os passeios que a família fazia para Olinda. A família saía de Recife na madrugada, pegava um bonde e ia até Olinda tomar banho na Praia do Carmo, né? A gente tem que entender que todos esses lugares que nós frequentamos, os objetos que nós usamos, as falas que nós usamos, as palavras, são tudo da ordem da invenção. Então, o mar como espaço de lazer, o mar como espaço de diversão, ele é uma invenção muito recente. Lá naquele momento dos banhos de mar, né, a gente tem que pensar Recife de 1930, Recife dos anos 20, do final dos anos 20 do século 20, é o banho de mar medicinal, é o mar como espaço terapêutico. Então ela relembra essas viagens nas madrugadas de bonde, indo até Olinda para tomar banho de mar. E como ela gostava de trazer o mar no corpo, o sal no corpo. E essa experiência de corpo, de físico, de fisicalidade, de sensação que a Clarice traz para a gente, é a experiência que nós leitores, que nós leitoras temos em estado de leitura, né? A leitura ela acontece no corpo. Os pássaros que estão atravessando agora as praças aqui nos fundos do Museu de Arte Sacra, eles são uma experiência que chega para mim no meu corpo, né? Eu escuto, é o meu sentido que capta essa experiência pássaro. Então a Clarice conta essa experiência banho de mar, do sal no corpo, da fisicalidade, da sensação. Ela traz para a escrita, ela traz para a leitura, e o leitor, a leitora, vai realizar essa experiência também no seu corpo, que é onde a gente vive. O terceiro texto, O Restos do Carnaval, é um texto também super tocante, uma recriação da infância em Recife, em que Clarice, adulta, relembra das ruas do Recife tomadas pelo carnaval, das ruas do Recife tomada pelo frevo, tomada pela festa, tomada pelas pessoas. E ela diz que é como se a cada ano ela se desse conta, ela se dava conta a cada ano depois do carnaval, ela se dava conta do destino das ruas do Recife. Ela disse que foi para isso que as ruas do Recife foram inventadas. E eu gosto muito desse texto. Ela vai dizer que nesse texto que ela vai viver pela primeira vez a experiência de ser outra, porque ela vai se fantasiar para uma festa de carnaval, mas ela vai ser atravessada também pela possibilidade de morte da mãe. Tá tudo junto, tá tudo misturado, tá tudo nesse tecido fino, complexo e nessa matéria viva, sempre tão fina que somos cada uma de nós, cada um de nós. Então é um texto muito comovente, eu gosto especialmente dele, porque Clarice é sempre associada a uma leitura difícil, né, a uma obra quase inatingível. E eu acho muito bonito chegar em Aquiraz e encontrar, por exemplo, as pinturas que nós encontramos sobre a história da Sagrada Família, as narrativas sobre a vida de São José, no teto da Igreja Matriz. E acho lindo chegar em Recife e encontrar um trecho de um texto da Clarice no Museu do Frevo. Como é que uma escritora supostamente tão difícil, inatingível, dá as boas-vindas aos visitantes do Paço do Frevo? Eu acho super bonita essa imagem, eu acho que Clarice ficaria muito feliz com ela. Então, nesse roteirinho que a gente criou, a gente passeia um pouco sobre essa experiência de Clarice, uma vida manifestada em forma de Clarice Lispector, uma escritora, né? Não que a biografia possa explicar a obra, ou que a obra possa explicar a biografia, mas no sentido que o poeta Leminski nos oferece biografias de artistas, de pensadores, de revolucionários, como ele fez. O Leminski, ele biografou o poeta Cruz de Souza, poeta brasileiro, negro, o poeta japonês Basho, o revolucionário russo Trotsky e Jesus Cristo. E ele dizia que ele gostaria de um dia ver aqueles 4 livrinhos que foram feitos na década de 1980 como livrinhos de bolso. Ele gostaria de vê-los reunidos em um livro só que se chamasse Vida.
e que ele não estava interessado em fazer uma geografia, né, de cada uma daquelas criaturas, mas de experimentar, de perceber, de poder apreciar como a vida se manifestou na forma Cruz e Souza, ou na forma Bachot, na forma Jesus Cristo, na forma Trotsky. É a experiência que a gente faz quando a gente percorre dados biográficos da vida da Clarice. A gente faz isso a partir desses textos que nós já citamos, que recriam a infância da Clarice em Recife, mas a gente faz também seguindo outros materiais, como, por exemplo, cronologias simples que a gente visita em museus, né? Essa é uma cronologia do Museu da Língua Portuguesa, uma exposição que foi feita em homenagem à Clarice. A gente tem muito material sobre a Clarice disponível no site do Instituto Moreira Salles. A gente tem biografias sobre a Clarice, estudos críticos e biográficos. E tem também um filme, uma ficção, um filme curtinho, dos anos de 1990, feito por 2 pernambucanos, que chama Clandestina Felicidade, a partir do texto Felicidade Clandestina. Então a gente experimenta como a vida se manifestou na forma Clarice Lispector, usando também materiais que derivam dessa vida. E aí a gente faz a leitura dos textos que a Clarice escreveu para a criança e eu vou apresentá-los rapidamente para a gente concluir esse roteiro aqui, que é uma prática que o Festival Alberto Nepomuceno tem de trabalhar com livros, de trabalhar com essa compreensão de acervo expandido e que possa ser compartilhado, e que a gente faz hoje aqui ao ar livre, nesse anexo do Museu de Arte Sacra São José de Ribamar, aqui em Aquiraz. Bom, a Clarice tem 5 livros que foram publicados, que foram feitos para criança. O primeiro livro da Clarice para criança se chama O Mistério do Coelho Pensante. E os livros, eles não nascem prontos, né? Eu estou dizendo isso porque a Clarice também tem um texto em que ela recria a infância vivida em Recife e ela diz que ela achava que os livros nasciam em árvore como os frutos, de tão perfeitos e saborosos que eles eram. E quando ela se deu conta que os livros eram feitos, ela disse para ela mesma, ainda criança, então se eles são feitos eu vou fazer isso quando eu for grande. E ela dizia que queria contar histórias que não acabassem nunca, porque a gente vai ter sempre essa dimensão perto do coração selvagem, como eu já falei, mas sempre essa linha, essa lâmina muito afiada e quase como uma fita girando entre vida, morte e vida. Então uma história que nunca acaba é uma história que enfrenta a morte. É um desejo, né, de ter uma relação outra com isso que nos move a nós humanos. Eu disse que a Clarice tem uma relação com os bichos muito especial na literatura toda dela. O primeiro texto dela para criança chama O Mistério do Coelho Pensante. E, como eu disse para vocês, não nasce livro. É um dos filhos dela, a Clarice tem 2 filhos, Pedro e Paulo. E o filho dela, criança, pede para ela escrever uma história para criança, porque ela só escreve história para gente grande. E ela conta uma história da casa dela, né, que é O Mistério do Coelho Pensante. Ela faz isso na década, nos anos de 1950, ela morando nos Estados Unidos. 10 anos depois, ela já morando no Brasil, um editor pergunta se ela não tem nenhum texto para criança. E ela lembra desse texto, que ela havia escrito em inglês para o filho dela. Ela mesma traduz, é um outro modo, um outro registro de trabalho da Clarice, ela traduziu também outros autores. Ela mesma traduz o texto dela e se transforma no Mistério do Coelho Pensante, o primeiro livro dela publicado para criança. E agora, nessa edição da Rocco, que são edições super bonitas, visualmente, você tem uma narrativa praticamente independente pela qualidade da produção das imagens. No caso do Mistério do Coelho Pensante, as ilustrações de Camal João. Esse é o primeiro texto dela para criança, que se transforma em livro. Logo depois, ainda nos anos 60, você vai ter A Mulher que Matou os Peixes. Também uma história familiar. Como ela diz logo no começo do texto, ela diz, eu vou logo avisando, essa mulher que matou os peixes sou eu.
mas eu vou explicar por que eu fiz isso. E aí ela estabelece, como ela faz em todos os livros dela para criança, uma relação muito próxima com a criança, com o leitor, com a leitora. É como se ela estivesse ali do seu lado, contando exclusivamente para você, quase contando no seu ouvido. Ela bebe na oralidade de uma forma muito contundente e muito arguta, porque ela não faz nenhuma concessão. Ela trata as crianças como as crianças gostam de ser tratadas, como gente de verdade, que pensa, que sente e que sofre, né? Então, A Mulher que Matou os Peixes é o segundo texto da Clarice que se transforma em livro para criança e que vai ter uma edição bem bonita nos 40 anos do texto, né, que foi lançado em 68, nos 40 anos vai ter uma edição assim grande também nesse formato, com ilustrações da Mariana Valente, que é a neta da Clarice. A avó e neta nunca se conheceram, né? Clarice morreu em 1977. Então, A Mulher que Matou os Peixes. Logo em seguida, a gente tem, comecinho dos anos 70, 1974, A Vida Íntima de Laura. Laura é uma galinha e é maravilhoso você encontrar nessa narrativa da Clarice detalhes da escrita dela, de como ela também escreve para adultos. Por exemplo, Clarice está aqui se deparando o tempo inteiro com os limites da linguagem. Ela não faz concessão porque ela está escrevendo para as crianças. Ela honra a inteligência de cada criatura. E tem uma hora, por exemplo, que ela está explicando o gosto de minhoca, né? Porque ela está falando de Laura, da galinha. Ela está explicando o gosto de chocolate e ela chega no impasse e ela diz, viu como é difícil? Gosto de chocolate é de chocolate mesmo. E gosto de minhoca, só uma galinha pode dizer que gosto tem. Então ela traz esses limites da linguagem ali onde cada um vive, onde cada uma de nós vive e percebe que a linguagem não dá conta. É uma tentativa nossa de agarrar esse real, de aprender esse real, de experimentar isso que foge o tempo inteiro. E aí, Clarice tem o quase de verdade, que Ulisses é o cão da Clarice e é ele que conta a história para ela, né? Aqui é uma outra farra, você tem sempre esse pacto muito claro com o leitor, com a criança, uma conversa de igual para igual, né? A narradora sabe que só existe se estabelecer uma relação de igualdade com quem escuta. Só assim é possível a narração acontecer. Ela sabe disso e honra isso em todos os livros dela para criança. E aí a gente tem um livro que Clarice não viu pronto, Como Nasceram as Estrelas. Ela reconta 12 lendas brasileiras. É um livro que foi feito de encomenda, existia uma fábrica de brinquedos no Brasil, que se chama Fábrica Estrela, e encomendou um calendário para Clarice para o ano de 1978. É exatamente o ano em que ela não ia ver. Ela morre em dezembro de 77, um dia antes de completar 57 anos. E Como Nasceram as Estrelas, ela conta 12 lendas brasileiras, uma a cada mês. E é essa dimensão do tempo, talvez só possível de ser experimentado à flor da pele ou como narrativa, que a Clarice nos oferece, não só na produção literária dela, mas numa vida quase impossível de ser contada, como é a vida de cada um, de cada uma de nós. Então, agradecer essa tarde, a luz está acabando, saudar mais uma vez o Festival Alberto Nepomuceno, o FAM, essa compreensão do festival de trabalhar livro, leitura e compartilhamento de acervos que são públicos, que são bens públicos e que estão muito mais facilmente acessíveis e acessáveis, e agradecer o apoio da Prefeitura de Aquiraz, através da Secretaria da Cultura do município, e saudar cada ser vivo, cada criatura viva nesse jardim do anexo do Museu de Arte Sacra de Ribamar. Eu acho que Clarice tinha isso muito claramente inscrito na própria pele e escrito em cada palavra com a qual ela tentou fisgar o que não era palavra, como ela mesma dizia, né? Que a vida é sagrada, que perto do coração selvagem, o que bate, o que vibra, é uma vida que insiste em viver. Muito obrigada.